A Comissão de Políticas Públicas, Orçamento e Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa têm a honra de realizar essa audiência, com o tema central Apontamentos para a construção de ações comunitárias voltadas ao idoso. E subtema Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso. Convidamos para compor a mesa senhor Pedrolino Pires Neves, senhora Maria Aparecida Ramos Farias, senhora Juliane Schuster, senhora Cláudia da Silva Barbosa. Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: a senhora vereadora Janaína, o senhor vereador André Vinícius, e chamamos para o pronunciamento o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Marlon Roberto Neuber. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês neste dia, nesta manhã, onde estamos tratando das políticas públicas para o idoso do nosso município. A bem da verdade, a gente está vendo aqui uma verdadeira celebração da democracia e um respeito muito grande pelos nossos antepassados que lutaram para que o nosso povo, para que todos nós pudéssemos participar das políticas do nosso país. Nem sempre foi assim. E nesse momento eu estou vendo a casa cheia, o que é muito raro. A gente tem visto muitas audiências onde as pessoas não participam, audiências importantes, que todos deveriam dar a sua opinião, todos deveriam trazer a sua voz, trazer as suas ideias e também acompanhar, fiscalizar, mas não se participa, as pessoas não se envolvem. E hoje eu estou vendo a nossa Câmara cheia e, inclusive, faltando espaço para todas as pessoas que estão participando. E isso é motivo de orgulho. Significa que nosso povo está amadurecendo, nós estamos amadurecendo, estamos evoluindo, estamos participativos, estamos preocupados com aquilo que é público e é um motivo de nós nos confraternizarmos essa manhã. Então, registrado isso, quero declarar aberta essa audiência, desejar a todos um ótimo trabalho, dizer que nós temos muitos desafios na nossa cidade, não são poucos os desafios. A Itapoá está passando por um momento de crescimento gigantesco. A nossa população, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma alusão à nossa Secretaria Municipal de Educação. No dia 1º de dezembro de 2018, nós tínhamos registrados no nosso sistema municipal 4.014 alunos na nossa rede municipal de ensino. Quando chegou no dia 1º de fevereiro, o registro já atingia 4.261 alunos. E nós estamos falando de 2 meses em que as escolas praticamente estiveram fechadas em decorrência das férias escolares. Mas se vocês conversarem com o pessoal que atende na própria assistência, se vocês conversarem com o pessoal dos postos de saúde, vocês vão acompanhar que a demanda, o crescimento da nossa população é diário. Todos os dias, todas as semanas, nós temos novas famílias vindo para Itapoá, em decorrência do crescimento e desenvolvimento econômico que nós estamos tendo. Isso significa que o nosso passivo social, as nossas obrigações sociais, elas acompanham e crescem gigantescamente junto com o crescimento da nossa população. Nós estimamos que a nossa população hoje já tenha alcançado a casa, que nós já tenhamos alcançado a casa de 30 mil almas aqui dentro da nossa cidade. Isso significa que para Santa Catarina, nós já não somos mais uma cidade pequena, nós somos uma cidade de médio porte. Entretanto, os nossos desafios são bastante grandes, porque esse crescimento ele não foi ao longo de 30, 40, 50 anos. Ele foi repentino, foram ao longo dos últimos 10 anos, e isso coloca a administração pública e a toda a população um desafio gigante. Nós precisamos ampliar nossos postos de saúde. Hoje temos a necessidade de mais 2 postos de saúde, cujo pleito já foi levado até o Ministério da Saúde. Estamos com 5 escolas sendo ampliadas, 3 novas escolas em fase de construção, já dado ordem de serviço. E isso é para atender a demanda desse momento. Daqui a 5, 6 anos vai se precisar pensar em construir mais ainda, por conta do crescimento da população que não para, é de outorno. Então, esse desafio também vem para esse momento, para esse contexto, porque nós precisamos também cuidar de todas as políticas do município, inclusive a política municipal dedicada ao idoso, destinada ao idoso, e o orçamento público. No momento das audiências públicas do orçamento público, precisa parar e pensar as políticas municipais do idoso. A nossa saúde precisa parar e pensar em políticas municipais para isso. Nós chegamos a pegar alguns exames e consultas perdidos na Secretaria de Saúde, que chegava a ter 15 anos de fila de espera. Precisou ser regularizado tudo isso, e ainda temos algumas filas com alguns anos pendentes para que a gente possa dar sequência, deixar a nossa saúde em dia.
Algumas filas já conseguimos diminuir, já conseguimos zerar, mas esse desafio é bastante gigante no momento em que o nosso país, e principalmente o nosso estado de Santa Catarina, está financeiramente quebrado e descumprindo com as obrigações constitucionais de contratar exame especializado, consulta especializada, e o município tentando fazer a sua parte e dobrando a sua parte constitucional. Hoje nós gastamos o dobro do que a Constituição prevê na saúde para tentar minimizar os impactos da ausência desses exames especializados e consultas médicas que causa na nossa população. Temos encontrado pessoas com catarata, na fila de cirurgia de cataratas há 7 anos, que depois de 7 anos de espera, sem enxergar direito, conseguiu fazer a cirurgia. E isso é um motivo de nos traz um desafio gigante, porque quem tem problema de saúde tem pressa, não pode esperar. Então, as nossas prioridades precisam ser muito bem selecionadas e nós precisamos cuidar muito bem de toda essa demanda pendente no nosso município. Mas tem o outro lado da moeda. Se temos toda essa demanda, se temos toda essa fila, é porque Itapoá, essa mãe que recebeu a todos nós em seu território, está de braços abertos, está crescendo com um coração gigante e que pode abarcar ainda muito mais famílias. É da natureza do processo do crescimento que se cresce aquilo que é bom e também o ônus vem junto. Mas, neste momento, temos alguns loteamentos sendo licenciados aqui na cidade, são 4, se eu não estou enganado. Isso significa que serão mais construções civis sendo desenvolvidas, mais geração de emprego, significa que vai ter mais crescimento econômico ainda na cidade. Algumas empresas aguardando a aprovação do zoneamento ecológico e econômico, para que a gente possa dar o licenciamento para elas operarem na área retroportuária. Então, o desenvolvimento econômico da cidade, ele é evidente, ele é notório, ele é conhecido no Estado e conhecido a nível nacional. O que é pouco conhecido das autoridades estaduais e federais é o desafio diário que Itapoá enfrenta, e nós temos trabalhado diuturnamente para que haja consciência de que Itapoá não são só números positivos, exige a necessidade de contrapartida do governo estadual e do governo federal. E isso se expressa na saúde, isso se expressa na educação, na política do idoso, na rodovia, na segurança pública, em todas as áreas. Então, a gente está trabalhando para isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Uma coisa é um indivíduo, um ser humano, mesmo que tenha o cargo de prefeito ou o cargo de vereador, estar na frente de uma autoridade estadual, dizendo, olha, nós estamos enfrentando este problema na nossa cidade. A outra coisa é uma população toda unida, unido com o prefeito, com o vereador, vereador unido com o prefeito, prefeito unido com o vereador, vereador, prefeito unidos com a população, dizendo para as autoridades estaduais e federais, nós estamos passando por esse problema. Aqui no nosso meio tem o seu João, que é de carne e osso, não é só o número no papel. Aqui no nosso meio tem a Dona Maria, de carne e osso, não é só o número no papel. E nós aqui em Itapoá atravessamos este problema. Isso dá força para os nossos pleitos. Isso faz com que a gente consiga melhorar o nosso score, o nosso índice dentro do Estado, e faz com que a gente consiga agilizar, antecipar, adiantar as verbas que vêm para o município. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que conscientemente estão aqui trabalhando e cuidando, ajudando a cuidar das políticas públicas municipais, porque política pública, o nome já fala tudo, não é política para o prefeito, para a Secretaria de Assistência, para os vereadores, é para todos nós. Se hoje nós estamos num cargo, amanhã certamente não estaremos, outro vai ocupar, mas as sementes plantadas, os frutos colhidos, aquilo que foi regado, aquilo que foi adubado, vai refletir para todos nós. Inclusive na política municipal do idoso, Deus abençoando, nós chegaremos lá e vamos conseguir colher os frutos plantados. Então é uma engrenagem, a sociedade pode ser realmente comparada com uma engrenagem, onde cada dente da engrenagem faz o seu papel, mas se faltar um dente, toda a engrenagem sofre. E esse é o momento que eu vejo uma comunidade unida, e vejo todos nós querendo o melhor para a nossa cidade e preocupados realmente com as políticas públicas, especificamente nessa área. Nos ajudem a conscientizar as demais parcelas da população que não têm tanta preocupação com o que é público, porque são inúmeras audiências que ocorrem nessa casa, na Casa da Cultura, em outros setores públicos, que são vazias, que tem 4, 5, 8 pessoas. E quando a gente tem um número tão pequeno, não é a mesma representatividade, muito menos a mesma força. Então, conto com vocês, agradeço a presença de vocês,
que Deus continue abençoando a nossa querida Itapoá e que possamos ter um dia proveitoso de trabalho. Forte abraço a todos. Chamamos para o pronunciamento a senhora vereadora Janaína Gomes Silvino. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? Minha, de vocês, mais de vocês do que nós. Nós estamos aqui de passagem, mas vocês são, sim, os legais proprietários dessa casa, têm todo o direito de vir usar, e nós ficamos muito felizes com a presença de todos. Infelizmente, pedimos desculpas por não ter como acomodá-los da melhor forma possível no momento, mas eu acho que a oportunidade justifica a nossa falta de acomodações aí, e que bom que está acontecendo isso. Então, eu quero dizer para a secretária, para a nossa presidente do conselho, dar os parabéns. Fazem 21 anos que eu sou funcionária pública do município, fazem 31 anos que eu moro nesse município, e eu nunca vi um conselho tão mobilizado, tão articulado, tão envolvido com a comunidade como esse Conselho Municipal do Idoso tem sido. Então, já quero deixar registrados os meus parabéns, só pela mobilização. E os meus parabéns para quem saiu da sua casa, veio até aqui hoje, dar a sua colaboração. Porque se eu quero uma política pública para mim, eu tenho que ir lá dar a minha colaboração. Eu tenho que estar lá dando a minha opinião, dizendo se está bom para mim, se não está bom para mim. Eu não preciso ficar engolindo goela abaixo o que está vindo do governo ou o que esse governo pensa que é o melhor para essa população. É isso que a gente vai construir aqui, a partir de hoje, e eu espero que isso se alastre e contamine todos os conselhos municipais, que envolvem órgãos não governamentais e governamentais conversando juntos, independente de bandeira partidária, independente de situação econômica, independente de qualquer outro fator, envolvidos em promover o bem da nossa população e da nossa comunidade. Hoje, em especial, nós vamos discutir um tema específico, mas eu quero convocar a vocês aquela sensação de pertencimento ao município, porque eu sou hoje uma população, eu tenho uma necessidade, né? Hoje nós estamos falando aqui com as pessoas da melhor idade, com os nossos idosos do município, mas eles também utilizam a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Planejamento, enfim, todos os serviços. Então, sejam sempre muito bem-vindos em todos os momentos em que essa casa estiver aberta ao debate público. A audiência pública é isso. É o momento em que o cidadão tem a oportunidade de manifestar o que lhe interessa, o que ele acha e o que ele precisa. É o momento certo. O momento é esse, é de estar aqui, sentado aqui ou em pé ali, esperando, ouvindo, falando, discutindo o que é melhor para mim e para o meu município. Não é lá na rede social, às vezes falando uma abobrinha, não é lá na esquina do barzinho. São momentos que são de conversa, mas infelizmente não tem validade, né? Às vezes só desgastam, tem gente que perde a amizade, né? Tem até família que briga por causa de política, por causa de ideologias. Aqui é o momento da gente deixar tudo isso de lado e colocar realmente o que é a necessidade da população. E esse conselho, tenho certeza que vai levar à frente a formulação das políticas públicas, que pela primeira vez na história de Itapoá, está sendo construída pelo povo de Itapoá. Então, parabéns, eu deixo aqui as minhas boas-vindas à casa, e que os trabalhos sejam muito produtivos. Contem comigo, eu estou aqui à disposição até o final, Ju. Se você precisar de mais alguma coisa, vá pedindo, a gente vai conseguindo articular aqui, deixar tudo certo, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui com uma semente plantada muito importante, que será já germinando, porque todo mundo aqui é uma gotinha de água que vai fazer essa planta crescer e dar muitos frutos. Bom dia a todos. Pessoal,
Só para avisar que daqui a pouquinho vai chegar mais cadeiras, tá bom? Eu aproveito para convidar os vereadores para ocupar as cadeiras laterais. E nós chamamos para pronunciamento o senhor vereador, presidente da Câmara, senhor Geraldo René Belal Weber. Bom dia. Bom dia. Imitando a nossa vereadora Janaína, com aquela alegria, é importante isso. Só dizer também que nós, os vereadores, 9 vereadores dessa casa, né, estamos sempre abertos, principalmente a ceder esse espaço público, a Casa de Leis. É hora, como a Janaína falou, fui muito feliz em sua explanação, vereadora, é hora de vocês colocarem no papel, ou através da gravação, que será fornecido um microfone para vocês se manifestarem. Eu também, Marlon, já faço parte dessa turma. Então temos uma responsabilidade maior também, já com os meus 62 anos bem vividos, 35 anos desses em Itapuá. E também, só para uma reflexão, para dados estatísticos, hoje todos brigam por creches para as crianças. A tendência é daqui a uns anos, essas salas, que hoje estão sendo usadas para creches, serão utilizadas por idosos. Que a tendência é sempre ter menos filhos, e os idosos, com o sistema de saúde que existe, e a tendência é melhorar, claro, alongar mais a idade, nossas idades. Então, sintam-se à vontade, manifestem as suas angústias, o que vocês esperam, e dentro do que for possível, através dos vereadores aqui, faremos o possível para isso. Parabéns a todos que estão presentes nessa audiência pública. Obrigado. O dia 15 de junho marca o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção contra a Violência à Pessoa Idosa. O principal objetivo do dia 15 de junho é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, além de, ao mesmo tempo, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. Neste movimento mundial rotativo, deve-se incentivar a apresentação, o debate e o fortalecimento das demais diversas formas da prevenção. Para dar ênfase ao subtema desta audiência, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso, tendo como base a grande importância de se tratar este assunto, chamamos a senhora Mara Gouveia Fantin, que fará uma explanação sobre o tema abordado. Bom dia a todos. Neste momento, a gente poderia estar pensando sobre o que está aqui. Slide. Viver sem violência é um direito. Nós, brasileiros, vivemos num Estado democrático de direito. Então, os nossos direitos, eles já estão numa Constituição. Basta conhecermos e buscá-los, tá? Então, esse tema, a violência contra o idoso, próximo slide. Não acontece só no Brasil a violência. A violência contra o idoso, ela faz parte de um problema mundial.
E ela é frequentemente tratada como uma forma de agir normal, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de que está provocando uma violência. Por isso é pertinente essa discussão. Que direito é esse? E que violência é essa? Então, a maneira como a sociedade trata o idoso, às vezes ela é contraditória. Por quê? Porque tem uma visão negativa do envelhecimento. O que temos aqui? Nos próximos anos, a população brasileira será uma população idosa. O vereador acabou de colocar que nós estamos numa pirâmide e haverá mais idosos do que crianças. Então, nós estamos nesse processo. E a falta de informação tem levado as pessoas ao descaso e à agressão. E isso já se tornou um problema de uma saúde pública. Próximo slide. Violência contra o idoso nesse contexto, né? Então, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, discutido, né? É um problema de saúde pública. E o que a gente vê aí? Essa contraditória é, a pessoa envelhece e eu descarto. Esse é o lado negativo do envelhecimento. Mas nós temos o lado positivo, que é a pessoa com essa sabedoria fazer parte dessa história como protagonista. Nós envelhecemos, mas nós não precisamos ser descartados. A nossa sabedoria, aquilo que a gente acumulou na vida, esse legado que a gente fez, permite que nós continuemos trabalhando, né, orientando e servindo de referência a outras pessoas. Então, os estudos epidemiológicos trazem as causas externas e as causas internas, né? Que daí a gente não vai entrar profundamente nessas causas, mas poderia se criar um espaço para a gente discutir isso todos com calma e discutir todas essas causas. Mas, de uma forma geral, essas causas externas são o que acontece às vezes na rua que eu ando e caio, o ônibus que arranca na hora que eu entro, isso são causas externas, o que acontece lá fora. E as causas internas é o que acontece dentro das residências, dentro das instituições, aonde esses idosos habitam, tá? Próximo slide. O que é a violência contra o idoso? Então, de acordo, né, com a Organização Mundial da Saúde, é a violência ou a negligência, né? O maltrato ao idoso é um ato único e repetido, ou a omissão que lhe cause aflição e que se produz em qualquer relação que exista uma expectativa de confiança. O que é essa expectativa de confiança? A minha expectativa de confiança enquanto mãe é que os meus filhos estarão comigo e cuidarão de mim. Essa não é uma expectativa que todo mundo tem? Ou que eu vou ter políticas que me permitam ter uma saúde, ter uma qualidade de vida, porque não importa viver 100 anos se eu tiver dos 60 aos 40 uma qualidade de vida deficiente. Porque daí não importa viver tanto, certo? Então, o que se espera? Que essa expectativa de confiança permaneça até o fim. Quando ela é negligenciada, entra a violência. Próximo slide. Quais são as formas de violência? A violência estrutural, eu não tenho uma estrutura, uma casa, um local, um hospital que me permita ter uma qualidade de vida. A violência institucional, eu não tenho uma instituição, um lugar que me permita viver de uma forma digna. A interpessoal,
que é nas relações, não só nas relações de violência dentro do lar, mas nas relações de violência no espaço público, na relação de violência no supermercado, em qualquer local em que o idoso deve ser respeitado. Não só o idoso deve ser respeitado, mas a pessoa humana deve ser respeitada. Tudo o que diz respeito à pessoa humana, enquanto ser humano, ela é uma forma de violência interpessoal e a violência física. Próximo. Quais os tipos? Violência psicológica, nós vamos estar falando cada uma delas. Abuso financeiro ou material, abuso sexual, abandono e negligência. Próximo. A violência física, né? É uma violência doméstica, onde acontece, o que acontece aqui? A pessoa está sujeita à autoridade de um filho, à autoridade de alguém. E neste local acontece ferimentos, lesões que podem levar até a morte, devido à fragilidade física. A gente tem visto nos noticiários essa violência bem latente, né? Filhos que, às vezes, levam o pai a uma fragilidade tão grande que eles nem têm coragem de denunciar. Algumas pessoas perguntam, mas como eu vou denunciar meu próprio filho? Então, essa é uma forma de violência física. Próximo. Violência psicológica. É aquela violência que você tira a liberdade de locomoção da pessoa, a liberdade de direito, a pressão emocional, e muitos não reagem. Então, essa é a forma de violência que permite levar as pessoas à demência, porque elas são tão sujeitas a pressões emocionais que acabam tendo doenças mentais por conta da violência psicológica. Próximo. A violência financeira ou material, que também tem sido parte dos nossos noticiários, né? Quando alguém sequestra o cartão do banco de um familiar, né? Um familiar faz isso e passa a usurpar o direito da pessoa de receber a sua aposentadoria, sujeita a ela a viver uma vida privada de muitos bens materiais que, durante uma vida toda, esse idoso plantou. É um direito que ele tem dessa aposentadoria, por quê? Qual que é a função de você ter um benefício? Não é para você, para mim, ter uma vida que eu possa viajar, que eu possa ter a medicação correta, que eu possa ter o tratamento correto, que eu possa ir para uma academia, que eu possa ter uma vida mais regada, né? Nós trabalhamos para isso. Hoje se discute direito previdenciário, né? Estamos aí com isso em discussão no país todo. Para quê? Para que se tenha, na terceira idade, uma vida que te permita usufruir daquilo que você já viveu, daquilo que você já plantou. Os idosos foram que construíram o país até agora. Esse país tem um pouco de cada pessoa que hoje está com 60, 70, 80 anos. Então, essa é uma forma de violência onde o patrimônio dessa pessoa ela é usurpado. Próximo. O abuso sexual, que é uma coisa, é um relacionamento sexual, tanto homo como hétero, sem a permissão do idoso. E ele acontece de várias formas, né? Sem o consentimento dessa pessoa. É claro que a pessoa idosa tem direito a uma vida sexual ativa, mas essa vida sexual ativa ela tem que ter com permissão, não com violência, fazendo parte de uma vida sexual saudável. Então, essa é outra forma que a gente tem até tido noticiários a respeito disso, sobre o abuso sexual.
Próximo. O abandono. Esse é um problema que hoje, graças a Deus, a gente tem políticas públicas que permitem que o Estado, né, tirem essas pessoas da rua e coloquem em locais onde elas serão tratadas de forma digna, né? Mas o abandono tem crescido muito, tá? Então, aqui que a gente vê aqui, ó, é comum nos dias de hoje, né? Porque as pessoas arrumam, os familiares ou as pessoas que são responsáveis, elas arrumam inúmeros motivos. Porque tem que trabalhar, porque o dinheiro é pouco. E o abandono, ele nunca é justificado. Porque nós temos meios de conseguir que essa pessoa não seja abandonada. Esse abandono leva as pessoas a viverem uma vida de desnutrição, onde as doenças não conseguem encontrar um equilíbrio. Às vezes, paciente com diabetes não consegue uma alimentação adequada, não consegue uma medicação adequada, mesmo que na saúde pública nós temos o fornecimento dessas medicações, mas as pessoas precisam de ser cuidadas. Essas medicações, elas têm horários, precisam de pessoas especializadas para estarem verificando essa glicemia. Então, são formas de abandono que levam a pessoa à morte. Próximo. A negligência também, ela entra dentro desse abandono, né? É fornecer uma assistência básica, né? Necessária para a vida. Esse ato é mais comum assim, quando as pessoas são responsáveis, elas não encontram limitações, elas têm muitas limitações emocionais para lidar com essas situações. Próximo. Quem são os agressores, né? Então aqui a gente tem o abuso contra idoso ocorre na família, filhos e netos, amigos, vizinhos, proprietários, cuidadores, pagos ou qualquer indivíduo de posição de poder, confiança e autoridade. Essas pessoas são os agressores. Então, as agressões acontecem a nível de asilos, a nível de residências, a nível de hospitais. Então, todos esses lugares acontecem na própria rua. Próximo. Quais os sinais dessa violência? Então, a gente tem sinais de depressão e ansiedade, recuem-se socialmente, né? Eles têm menos contato com pessoas que se relacionavam no passado. Por isso, a importância de grupos onde vocês, eu, nos relacionemos com outras pessoas, para que a gente não perca essa vida social. Ferimentos físicos inexplicáveis. Talvez até a própria pessoa não sabe como ela se machucou. Por às vezes ter confusão mental, ter Alzheimer, às vezes ela é ferida e ela não consegue se lembrar. E são inexplicáveis. Demonstram medo diante de certas pessoas. Certas pessoas, elas se recuam ali. Tornam-se passivos ou submissos demais. Então, tudo isso, você, enquanto cidadão, pode estar observando. Mostram mudanças em sua higiene e nutrição. Você começa a perceber que não se alimenta direito, a pele está extremamente ressecada. A sua higiene, aquela pessoa que se cuidava, hoje já não toma banho, não lava o cabelo. Próximo. Efeitos sobre a saúde. O abuso e a negligência, né? Ela provoca estresse e pode ter efeito a longo prazo na saúde dessa pessoa. Pode desencadear dor no peito, angina, que é um fator de problemas cardíacos sério, e vários outros fatores também contribuem, né? O próximo. 44 a 62% dos idosos sofrem abuso, experimentam algum nível de depressão. 6% deles se tornam gravemente depressivos.
E o idoso que sofre abuso ou negligência tem 200% a mais de risco de sofrer uma morte prematura. Tá? O próximo. Por que guardam o silêncio, né? Então, o idoso agredido, ele denuncia a violência a qual está sujeito, às vezes, raramente, por quê? Porque ele tem medo, né, de represálias. De que se ele está sofrendo essa situação, ele pode sofrer uma situação pior se ele denunciar. Toda denúncia, ela tem esse antagonismo, né? Se eu denunciar, será que eu não vou sofrer mais? Muitas vezes o idoso tem medo de perder o pouco de apoio que tem ainda e ele sente vergonha e humilhação. Próximo. Então, o que nós temos aqui, né? O Estado brasileiro, nesses últimos 20 anos, ele construiu uma política de amparo e proteção, né, para esse idoso. Então, a gente tem que colocar o quê? Esse fórum, esse debate, essa audiência é para isso, para discutir meios para que essa violência, ela não exista. O ideal é que ela não exista, tá? Então, a gente tem que ver o quê aqui, ó. O idoso é um sujeito de direito, né? Está impedido de qualquer forma de discriminação e compete à família, à sociedade e ao Estado. O dever de amparar o idoso, assegurar sua sociedade, a sua participação na comunidade, defender a sua dignidade, bem-estar e garantir o direito à vida. Por falar em garantir de direito à vida, pesquisas revelam que o estado de Santa Catarina é o estado no 2º ranking de suicídio no país. 3 idosos se suicidam em Santa Catarina por dia. Então, é algo grave. Por quê? Porque ele é tão negligenciado, que chega a um ponto que não suporta mais. Né? Então, nós temos que pensar que nós temos que garantir direito à vida. Próximo. Como que a gente vai prevenir, né? A gente falou da violência, você sabe que ela existe, mas como que a gente vai prevenir? O primeiro passo, né, para se prevenir e reconhecer que ninguém ou qualquer pessoa de qualquer idade deve sofrer violência. Não se deve ter um comportamento abusivo, não deve ser negligenciado. É instruir as pessoas a ter cuidados respeitosos aos mais velhos. Que legado essa sociedade hoje quer deixar para o futuro? E você faz parte desse legado hoje. Ah, mas eu já estou com 70, 80 anos, você pode treinar pessoas para cuidar. Como que você gostaria de ser cuidado? Então, a gente tem que pensar hoje, ano de 2019, que legado eu deixo para a próxima geração. E eu preciso aprender a cuidar. Nesses anos como enfermeira, eu percebo que muitas vezes as pessoas não cuidam porque elas não sabem cuidar. É desconhecido. E quando você desconhece uma situação, você tem medo dessa situação, você às vezes não quer negligenciar, você não quer ser omisso, mas você precisa ser treinado para isso. Bom, a organização, né, constitui o 15 de junho, né, como a gente já colocou, como é capa dessa palestra, a data, né, foi definida para alertar a sociedade sobre o número crescente de maus tratos cometidos à população da terceira idade, na esperança de uma vida melhor e digna. Próximo. Então, as nossas considerações, né? A imagem distorcida do idoso é de um velho chato, doente, passivo e incapacitado, faz com que aumente cada vez mais a agressão contra ele, dando origem a um comportamento agressivo.
principalmente pelos mais jovens. Por isso é importante o envelhecimento ativo e participativo. É o que acontece aqui hoje. Ativo e participativo. Em toda a família, e que toda a família esteja envolvida nas atividades diárias. Viver muito com dignidade é um direito de todo ser humano, já que significa a própria garantia do direito da vida. Então, nesse momento, a gente tem que refletir sobre isso. Que tipo de dignidade tem me dado essa longevidade? Todos nós queremos viver muito. Todo ser humano quer viver muito. Mas que tipo de dignidade eu estou tendo? E que tipo de dignidade eu estou buscando? Então, aqui é um espaço de reflexão exatamente para isso. Tem uma frase de um poeta português, Fernando Pessoa, e ele diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, a gente tem que refletir, vale a pena? Será que eu tenho uma alma tão pequena que eu não seja capaz de dizer, não, eu posso ajudar essa nova geração que está vindo a dar a outros uma qualidade de vida melhor? E eu, que tipo de qualidade de vida eu quero ter e que tipo de qualidade de vida eu quero buscar? Então, que esse momento nessa casa, aqui a casa do povo, que a gente possa estar refletindo, né? Qual é a minha parte nesse processo? E que tenhamos esse momento para a gente estar vendo quais as dificuldades que temos e como que a gente pode melhorar, não só Itapuá, não só Santa Catarina, mas o Brasil e, quem sabe, o mundo. Bom dia a todos. Nós temos agora um vídeo para ser passado. Existem no Amazonas mais de 210 mil idosos. Em Manaus, só no ano passado, mais de 6.200 idosos foram vítimas de algum tipo de violência. Mas muitos casos não são denunciados e acontecem dentro de casa. Você vai bater na sua própria mãe? Você não tem esse direito. As mãos que te deram carinho, hoje ameaças com as suas. Denunciar a delegacia do idoso é preciso. Será que eu tenho coragem de denunciar meu próprio filho? Sou velho sim, e daí? Respeite meus cabelos brancos. Velho é teu preconceito. O corpo envelhece sem permissão, mas a alma envelhece se você permitir. Eu sou velho, sou surdo, sou caduco, pode falar à vontade. Deus permita que você chegue à minha idade. Devolva o meu cartão, ele não lhe pertence. E que tantos empréstimos são esses? Com a idade que estou, eu não vou conseguir pagar. Eu não tenho autonomia financeira. Basta! Eu trabalhei muito para ter um pouco de direito. Como é que é? Como é que é? Quer dizer que a casa é minha e você quer me tirar do meu quarto para me levar lá para aquele quartinho dos fundos? Olha, veja só, meu filho. Quem é aquele filho carinhoso que eu tinha? Mas uma coisa eu te digo, hein? Para aquele quarto dos fundos eu não vou mesmo. Quem sou eu? Eu não sei de onde eu vim. Me deixaram aqui e me disseram que voltariam. Quando? Como? Quem e onde?
Eu sinto que esse alguém que me deixou disse um dia: pai, eu te amo. Mas quem disse a mim esta frase que um dia o vento levou, assim como levou minhas lembranças e aos poucos levou o sopro do pouco da vida que me resta. Se a minha visão é imperfeita, lembre-se, os meus olhos foram os teus um dia. Filho, chegou o momento em que eu preciso de você. Quando eu me lembro que te pegava, encaminhava teus primeiros passos, hoje, filho, sou eu, com as mãos trêmulas, que não aguento mais, te peço auxílio. Tu me vira as costas, filho ingrato! Neste momento, para abrir os trabalhos da primeira audiência pública, promovida pela Comissão de Políticas Públicas, Orçamento e Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, chamamos a senhora Juliane Schuster, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e parte da comissão responsável por esse evento, que dará sequência ao evento. Bom dia a todos. Antes de dar início aos trabalhos, peço licença aos nobres vereadores. Como a Casa de Leis, no início foi dito, é nossa, quero convidar os que estão ainda em pé e que têm algumas cadeiras para se fazer aqui presente, aqui à frente, sentado. Temos 4 cadeiras. 5 com aquela. Podem sentar-se, se acomodar-se. Se o pessoal não quiser sentar na mesa, pode puxar a cadeira um pouquinho mais. Pessoal, a gente quer acomodar vocês, né, com mais conforto, né? Fico grata pela presença de todos. Então, gostaria de cumprimentar os nobres conselheiros que fazem parte da comissão, as autoridades presentes, ao presidente da Câmara, senhor prefeito, e, principalmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os idosos presentes. Esse evento foi feito para vocês. Porém, antes de dar início aos apontamentos dos representantes dos grupos e entidades presentes que fizeram a sua inscrição no início, né, me coube fazer uma breve explanação sobre o que é e qual é a função do nosso Conselho. O que é o Conselho? O Conselho é um órgão deliberativo, consultivo e controlador das ações em todos os níveis, dirigidas à proteção e à defesa dos direitos do idoso. O Conselho Municipal de Itapoá, CMI, quando instaurado, como órgão pertencente à estrutura organizacional do Poder Executivo, fica vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Cabe ao Conselho deliberar, acompanhar, propor e fiscalizar as políticas públicas na área do idoso. Apenas diante do conhecimento da realidade e das necessidades apresentadas pela população idosa, é que o Conselho será capaz de identificar as propostas mais adequadas para a população do seu território. Exemplo: se falta determinado serviço público para o idoso de determinado município,
o Conselho poderá apresentar essa demanda ao prefeito, de modo que ela seja contemplada na proposta orçamentária e no planejamento de ações. O Conselho de Direitos do Idoso é um órgão fiscalizador, consultivo e deliberativo, mas não tem a competência de assumir diretamente a prestação de serviços aos idosos. Isso se deverá ser feito pelos órgãos executivos do Estado e dos municípios. Esse artigo está escrito na Cartilha dos Direitos da Pessoa Idosa. Com essa finalidade, estamos hoje reunidos para instigar esses apontamentos, para que possamos realizar ações e identificar essas propostas. Cabe ao Conselho ser atuante e se fazer presente na garantia de políticas para os idosos. Para que isso se torne possível, é de grande importância que a população tenha conhecimento quem são os conselheiros que os representam. Nesse momento, chamo os conselheiros para se apresentar à população. Pessoal, quem é do conselho, pode se fazer presente aqui à frente. São eles que representam esta categoria tão importante. Nossa gestão teve início no mês de março e com o desejo de se fazer presente e atuante na garantia dos direitos da pessoa idosa. Nesses 2 anos que se ficará sobre essa regência. Com essa missão, gostaríamos de apresentar também a nova roupagem dada ao Conselho, outrora denominada CMI. Gostaríamos de apresentar também, para ser chamado através de homologação do regimento interno com a portaria SEMA 01 de 2009, de COMP, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e ganha sua nova logomarca. Que suas especificações retratadas por sua criadora, senhora Juliana Ramos, descreveu que na ponta da letra M existe um diamante que retrata a riqueza de se alcançar essa idade e a vivência da história escrita pelo idoso. O casal de idosos se apoiando retrata que através do apoio mútuo que se mantém o equilíbrio. A alteração e combinação das cores deu um ar moderno e atual, possibilitando ao Conselho essa nova roupagem que retrata o perfil dos novos idosos desse século, modernos e antenados. Vos apresento o Conselho e sua logomarca, que onde aparecer, saibam, as ações que estão ocorrendo têm o apoio deste Conselho. Pode ser? Os nobres conselheiros quiserem ocupar as cadeiras aqui, acho que daí desocupam umas cadeiras. Conselheiros? Querem sentar aqui? Nesse momento, peço um momento reflexivo. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Só se constrói política para o idoso respeitando, defendendo os seus direitos. Por esse motivo, hoje, nos reunimos nesta Casa de Leis para dar voz a esses que muitos já contribuíram para a nossa sociedade. Iniciemos os apontamentos. A senhora Lidineia Pereira Neves Cunha, representando Jacaraúna. Jacaraúna, isso. Jaguaruna. A Jaca, mais fácil. Ela se faça de pé para daí fazer os apontamentos. A senhora Lidineia. Bom dia a todos. Na verdade, a gente dividiu em comunidades, mas os apontamentos seriam praticamente os mesmos. Então, eles pediram para que eu viesse aqui e falasse, em geral, os apontamentos dos grupos de ginástica, né? Eu sei que vai ter mais alguns que virão e talvez façam outras colocações. Mas o pedido geral, assim, maior, é que nós tenhamos um geriatra no município. E que ele atenda em todos os postos de saúde, assim como o pediatra atende, assim como nós tínhamos ortopedia, enfim. Que nós tenhamos no caso, a nossa população de idosos é tão grande, mais de 4.000 idosos, e isso significa quase que 40% da nossa população, e não ter um geriatra atendendo no nosso município, né? Apesar de que os médicos das unidades de saúde são médicos da família, mas a especialidade de geriatria é bem importante. Então, é um pedido que vem, e também junto que venham as especialidades, né? Que nós tenhamos um centro de especialidades com oftalmo, ginecologista, otorrino, cardio, ortopedista. Não precisa atender todos os dias, que esteja aqui atendendo cada quinzena ou a cada mês, mas que não tenha que o idoso se deslocar até outro município para esse atendimento, né? Pessoal, também outro pedido que veio junto foi o raio-x. No PA tem o atendimento radiológico, porém ele é limitado, né? Ele não faz todos os atendimentos e em horário limitado também. Então, que tivesse esse atendimento em horário integral, que tivesse o médico especialista ali para dar o diagnóstico também. Então, a radiologia em período integral com mais profissionais para o atendimento. Outro pedido também seria do médico itinerante que fosse substituto dos médicos nas unidades. Porque o médico da unidade pega férias e fica um mês fora aquela unidade sem atendimento. Ou quando o médico pede exoneração, fica até que se contrate. A gente sabe que é demorado, que tem toda uma parte burocrática para esse médico assumir. E, enquanto isso, teria um médico substituto para estar fazendo esses atendimentos, né, nas unidades. Então, e se ele não tivesse como atender na unidade, se ele tivesse tudo certinho nas unidades, que ele poderia estar no PA, então, fazendo esse atendimento, ou nas comunidades mais distantes, né? Porque a gente sabe que Itapoá, o médico tem que ir no Saimirim atender, então ele deixa de estar atendendo a comunidade de Itapoá num certo dia da semana para ir até o Saimirim. Do Pontal, a mesma coisa no Jaguaruna.
Então, que tivesse esse médico para fazer as férias, para fazer as faltas, para fazer os atendimentos nas comunidades mais distantes. Então, um médico a mais. Eles pedem também a Academia da Saúde. A gente já tem a ginástica, 2 vezes por semana em cada comunidade. É bom, mas não é suficiente. O ideal seria que fossem 3 vezes por semana. E se a gente tivesse essa Academia da Saúde com equipamentos, com materiais, com mais profissionais lá atendendo, eu acho que iria baratear, né, as despesas com o tratamento depois, né? Porque a prevenção é tudo. Então, talvez mais profissionais na área de educação física para trabalhar e locais mais adequados. A gente já tem locais, né, que a gente ocupa, o espaço do Maria Isabel, que a gente ocupa o Céu Azul, o Ginásio do Esporte Itapoá, porém, seria um local específico para isso, né? Talvez que tivesse um local para caminhada também. Então, a Academia da Saúde já veio verba para isso, infelizmente não teve a contrapartida e acabou voltando o dinheiro. Então, a gente vai procurar vamos pleitear que venha novamente e que tenha realmente que funcione, que se faça, que tenha nessa Academia da Saúde, não deixar o dinheiro se perder. E tem algumas especialidades que fica mais complicado, mas alguns idosos talvez precisem fazer uma aula diferenciada de pilates ou de hidroginástica. Então, a gente pensou junto nas comunidades como poderia ser, ou com convênios com as academias especialistas, ou nessa Academia da Saúde ter essa especialidade também. Então, seria 2 formas, né? Conveniando com a prefeitura para atendimento específico de alguns, que não seria também todos, mas alguns que precisassem ter esse atendimento. Então, ou com convênio, ou ter na Academia da Saúde essas 2 especialidades, ou até mais, né? Que de repente fossem importantes para alguns. Eles pedem também os parques municipais, que foram promessa de campanha, que se concretizem, né? Que saiam esses parques com os locais adequados para os idosos se reunirem em locais com arborizados e que sejam agradáveis, para que possa se fazer uma caminhada, sentar, conversar, jogar uma dama, um xadrez, locais próprios, né? Não só para os idosos, mas para toda a comunidade. Que foi promessa, que estava desenhado para sair, até agora não saiu. Então, que se cumpra isso. Nós vemos também muitos idosos usando as ciclovias. Primeiro, que não tem ciclovia no todo o município, né? Tem alguns locais só que tem. Só que tem alguns locais que a ciclovia é horrível, é totalmente cheia de areia, falta respeito também por parte tanto do motorista, como por parte até do pedestre. Porque tem a calçada, o pedestre vai andar na ciclovia, e a pessoa com a bicicleta tem que sair para a pista. Então, que a ciclovia fosse limpa, regularmente, porque tem locais que realmente não dá para usar a ciclovia. Né, que é até perigoso poder usar. Tem locais que não tem, e o local que tem, às vezes, não é cuidado. Então, a melhoria nas ciclovias, porque é um meio de transporte que, se você for falar em meio ambiente, se você for falar em qualidade de vida, e também aqui em Itapoá se usa muito. Eu uso para trabalhar. Vocês sabem que eu vou de bicicleta para cima e para baixo, mas tem locais que não tem uma ciclovia adequada para a gente usar. Então, que as ciclovias sejam adequadas para nós podermos usar mais. E também que a gente estava ouvindo antes falar sobre respeito, né, ao idoso e as violências que são cometidas.
que tenha um canal, sei lá, mais aberto. Eu conheço alguns casos de violência contra o idoso e que já foi feita denúncia e que o idoso continua sofrendo a violência. Como que a gente pode fazer para fazer com que isso fique efetivo, que ele pare de sofrer essa violência? Né? Que apoio? Como? Ele vai ter que sair da casa dele ou vão tirar o filho de lá? Enfim, não adianta só falar que ele tem o direito e que ele tem o direito de não sofrer a violência, mas de que forma? Aonde? Ah, sim. Delegacia do idoso, ou um departamento dentro da nossa delegacia, né? Então, bem importante. Fala-se aqui em educação continuada. Tanto para o idoso, né, que ele não é porque ele aposentou que ele não vai mais fazer nada, que tivesse para ele também a oportunidade de estar fazendo alguns cursos e algumas coisas gratuitas pelo município, talvez. E também assim que tivesse nos outros locais onde se fala com os jovens, sempre o ensino que ele tem essa educação. Porque a gente vê muito no ônibus o jovem lá sentado no seu celular e o idoso de pé. Muitas vezes ele não... falta dele ter aquele se ligue, se toque, sabe? Porque às vezes ele não recebe essa orientação. Às vezes ele sabe que ele deve dar o local, o banco para o idoso, para a gestante, enfim... para quem está com a criança de colo, mas ele não se percebe, porque aquilo não faz parte, às vezes, da educação que ele está recebendo em casa. Então, que isso seja falado muito na escola, que venha essa fala para a criança, para o adolescente, para ele ter esse respeito com o idoso, que venha lá dentro da casa dele, que venha dos locais onde o jovem é atendido também, para que ele aprenda que ele tem que respeitar e que ele tem que ter algumas enfim, assim, algumas atitudes, né, em relação ao idoso, diferente do que ele tem com o coleguinha dele. Tá? Teve um momento que teve aula de informática para o idoso, porque a gente não nasceu, né, com o celular na mão. As crianças de hoje, elas já nascem e já ganham um celular, ou então um tablet, ou então um computador. E o idoso não, é difícil para a pessoa idosa lidar com isso, né? Então, que tivesse aula de informática nas comunidades, poderia ser até através das unidades de saúde, porque já houve um momento que teve, através da unidade de saúde, essas aulas, né, de informática. Muitos aí aprenderam a lidar no WhatsApp, no Facebook e nas redes sociais, né? E até nós estávamos falando, porque alguém pediu assim, mais lotéricas, mais bancos, enfim. E aí eu comentei, né, com eles, gente, se vocês usarem o celular, não precisa ter mais lotérica, basta baixar o aplicativo e usar. Aí muitos não sabem usar ou têm medo de usar. Então, às vezes, essa aula de informática iria dar para ele essa facilidade, porque é muito prático. Então, eu acho que essa acessibilidade aos aparelhos eletrônicos é bem importante também. Cartão do idoso. A Juliane já falou sobre isso, já falou que está sendo providenciado, porque o cartão só é feito em Joinville ou Florianópolis, né? Então, para o idoso não precisar estar indo, faz também no CRAS, mas demora muito para vir. Juliane, eu acho que aí você vai ter maestria em falar. Eu já não vou saber explicar. Eu acho que agora o cartão do idoso é com você. O cartão... Aquele cartão para poder comprar passagem, e, enfim.
o cartão do idoso, que é feito através do cadastro único na secretaria. É feito agendamento, né? É até 2 salários, né? Até 2 salários mínimos, né, para se obter o cartão, né? A renda do idoso tem que ser até 2 salários para obter o cartão, para passagem gratuita intermunicipal, né? E aí a gente também tem o cartão municipal do transporte municipal, que agora a Oceânica está disponibilizando. Faz através do WhatsApp, que é muito prático, só pega o telefone, a gente disponibiliza, tá? Na Secretaria da Assistência Social, a gente fez alguns cartãozinhos, assim, para o pessoal pegar e fazer, porque é prático, pessoal. Você vai tirar uma foto, manda os dados, eles em 15 dias entregam o cartão para vocês. Esse é da Oceânica, que dá direito ao transporte gratuito para maiores de 65 anos. Aí também a gente está correndo atrás com o Décio, né, Décio, que é o responsável pelo Departamento de Trânsito, com o cartão. Essa foi uma sugestão lá da conferência municipal que a gente fez ano passado. É o cartão de estacionamento. A gente está agendando com o Décio para a gente ir lá no... Décio, quer falar alguma coisinha? Décio, microfone. Meu nome é Décio Furtado, sou o diretor do Departamento de Trânsito aqui de Itapoá. Tá? Deixa eu sentar aqui. Melhor agora? Então, eu sou o diretor do Departamento de Trânsito de Itapoá. A questão das ciclovias que foi levantada aqui, a gente, não sei se vocês perceberam, nós estamos fazendo a pintura das vias aqui de Itapoá. A gente estava executando a limpeza da ciclofaixa, né, para executar a pintura, só que houve uma falha mecânica no equipamento que estava fazendo essa limpeza e a gente teve que parar momentaneamente até que seja resolvido esse problema. Quanto ao credencial de estacionamento do idoso, a gente já faz algum tempo que tem essa reivindicação. A Juliane trouxe para a gente do Conselho, né, um documento pedindo essa credencial. Existe uma regulamentação federal que diz que o município só pode expedir essas credenciais se ele for municipalizado, o trânsito for municipalizado, né? Nós estamos trabalhando aqui em Itapoá para fazer essa municipalização. É um processo demorado, leva de 8 meses a 12 meses para ser concluído. Tem que ir para Brasília e tudo, eles mandam um fiscal aqui para ver como está o nosso departamento de trânsito, então é um pouco demorado. Enquanto isso, nós estamos em contato com a regional de Joinville, conseguimos agendar uma entrevista com a nossa delegada regional, a doutora Tainá Harada. Ela vai vir aqui para Itapoá amanhã. Tá? Vai estar ela, o nosso delegado, o Dr. Saul, a delegada da Polícia Civil aqui também, a doutora Milena, e a gente vai estar sentando com o prefeito e eu, no caso do Departamento de Trânsito, o nosso comandante da Guarda Municipal, para discutir várias pautas, e essa questão do credenciamento vai estar em discussão também. A gente espera fazer um convênio de alguma forma com eles, para poder estar agilizando esse processo aqui para o Itapoá, para que a gente não precise mais ir para Joinville para tirar a credencial lá. Mesmo porque Joinville, eles estão recusando o nosso pedido da gente fazer aqui os documentos, preencher alguns documentos, levar para eles lá, para eles fazerem lá. Eles dizem que isso é uma obrigação do município, né, e eles não podem atender com grande demanda outro município. Então, por isso que a gente está em contato com a doutora Tainá Harada, que é a delegada regional de Joinville, aqui para fazer esse convênio e expedir esse documento aqui por Itapoá mesmo. Se Joinville não tá atendendo, Joinville está desrespeitando um direito do idoso, né? Então... Eles atendem os municípios de Joinville, eles fazem para Joinville. Se for um cidadão aqui lá, eles fazem sem problema, eles atendem mesmo sendo de fora do município. Mas o que nós entramos em contato com eles era tentar fazer um convênio com o Detrans de Joinville para a gente pegar e cadastrar todo mundo aqui de Itapoá que precisa dessa credencial
e fazer direto com eles. Só que eles não podem atender em grande demanda, porque eles já têm uma demanda no município deles, e atender um outro município fica inviável para eles. Bom, continuando então, gente. Pediram que tenha dentista em todas as unidades de saúde. Nós temos 2 unidades que ainda não têm atendimento odontológico, né? Em algumas comunidades até sobra vaga para o dentista. Em outras comunidades, que aí é atendido 2 comunidades grandes, né, Itapema e Samambaial, numa unidade só, falta e a demora é grande para conseguir o dentista. Então, está no Estatuto do Idoso também que a prótese tem que ser gratuita. Então, que se faça cumprir aqui em Itapoá isso, que tenha o dentista e que tenha a prótese gratuita também. Falamos antes aqui em creches, né? Um município que 40% da população é idosa e não tem uma casa de apoio ao idoso. Tem, mas é particular, né? Pela prefeitura. Então, uma casa de apoio pelo município, para o idoso carente, para aquele idoso que sofre a violência e está abandonado, eu acho bem, bem, bem importante. O pessoal também pediu um ônibus gratuito para os eventos que a terceira idade participa, porque o ônibus circular, ele vai ter o cartãozinho e ele vai poder estar usando, né? Porém, às vezes, a atividade ela é fora de uma área de ônibus e fica longe, às vezes, desce. Aqui é um exemplo hoje, né? Olha quantos metros daqui até o local onde o ônibus passou. Então, um ônibus gratuito nas atividades. O município tinha um ônibus, eu não sei se ele ainda tem, um ônibus para levar o idoso quando é uma atividade para idosos, né, em localidades mais distantes. Então, acessibilidade em todos os locais usados pelos idosos. Acessibilidade importante, né? Não só para o idoso, como para as pessoas com alguma deficiência física. Então, a acessibilidade é um direito de todos. Então, vamos se fazer cumprir também. O pessoal pede também um maior número de consultas nos postos, sendo que a dificuldade de estar indo muito cedo, às vezes para um idoso que tem, daí não tem banheiro para usar, né, porque o banheiro fica dentro da unidade, ele tem que ir lá às 4 da manhã, esperar até a unidade abrir às 7h30. E aí banheiro, e aí ficar no tempo, e aí a chuva, e aí o frio. Então, facilitar de alguma forma que o idoso tenha um atendimento diferenciado na unidade de saúde. O pessoal pede o posto de saúde do Rainha, e eu acredito que um posto de saúde ali na comunidade de São Pedro ali também já cabe, né? Eu não sei se são nessas 2 comunidades que o prefeito falou antes. Janaína é nessas comunidades. Então já está a caminho, gente, mas vamos firmar, vamos pedir mais. E aí também pedem que tenha, as atividades do CRAS já existem, né, nas comunidades, mas as aulas o Centro de Convivência do Idoso fica lá em Itapoá. Então que tivesse tudo que tem no Centro de Convivência do Idoso nas outras comunidades também. Que se tivessem centros né, para atendimento do idoso, como tem, que é muito legal, que tem um trabalho muito bonito lá em Itapoá, que tenha nas outras comunidades também, que tenha a aula de yoga com a Janaína, que tenha o atendimento do David com as atividades que são várias atividades, né? E que tivesse aula de artesanato, enfim, tudo que tem lá no Centro de Convivência do Idoso, que tivesse em todas as comunidades. Bom, pessoal, assim, o que mais ou menos eu tenho... Sim, claro. Sobre o serviço de convivência, ele está passando por uma reformulação. E justamente pensando nessa questão,
a gente colocou, inclusive, pretende fazer um ponto de atendimento no Saimirim, do Serviço de Convivência para o Idoso. Então, assim, hoje, tendo em vista que o Saimirim não é atendido nem pela saúde, com atividades do idoso, né? A gente vai abrir um núcleo lá no Saimirim, vai ter na Barra, vai ter no Samambaial, vai ter no Pontal e continua tendo no Serviço de Convivência do Centro. Então, são essas atividades vão passar praticamente pelo município todo. Então, assim, já está em construção esse planejamento dessa nova reestruturação e aí haverá uma rotatividade dos facilitadores nesse ambiente. Então, assim, terá todas as atividades que tem no serviço nessas comunidades. Muito bom. Então, já estamos sendo atendidos. Bom, pessoal, eu anotei aqui mais ou menos isso, porque meio que muito que se repetiu assim nas comunidades o que foram pedindo. Aí eu acho que deve deixar aberto agora, se alguém tiver mais alguma colocação dentro da nossa área aqui, quiser colocar. Agora o David leva o microfone lá, então. Com relação assim o cartão para o deficiente físico andar com ônibus e os cadeirantes. O municipal. Isso. Pelo que eu sei, eles também estão fazendo. Junto com esse cartão do idoso, eles também estão fornecendo, na verdade. Inclusive, me permite usar um exemplo, Emília. Onde que está a Emília? A Emília fez para ela e fez para o Juan, né? Como acompanhante dela. Então, se você pode fazer para você e para o cadeirante e para o acompanhante também dele, que é feito pela Oceânica no número de telefone. Eu vou pegar o número no final e daí eu passo para vocês no final. Ok? Podemos fazer assim? É sobre a passagem de idoso. Só tem vaga no ônibus de manhã e tem que comprar um mês antecedente. Porque só um ônibus por dia. Os outros não têm. E daí os idosos ficam sem passagem ou tem que pagar passagem. Infelizmente, existe uma lei que a própria empresa nos forneceu, uma resposta, que a lei, os ônibus são só ônibus convencionais. Aí, como a empresa decreta que o ônibus das 7h30, se eu não estou enganado, esse horário, é o único ônibus convencional, intitulado convencional da empresa. Então, é só esse ônibus que eles cedem passagem gratuita. É gratuita se vocês... são duas poltronas gratuitas, mediante vocês irem antes, né, ser antecipado, e aí vocês podem solicitar a gratuidade. Se for na hora, é difícil conseguir. Tem lugares, tem outros municípios, outros estados que na hora conseguem, mas aqui é bem difícil, pela quantidade, pela demanda. E por ser um ônibus só convencional da empresa Maringá. E se a gente quiser comprar na hora, não tem naquele ônibus. Você tem que esperar quando tem, senão não consegue. Por isso que eles pedem para que se programem, pessoal. Se você tem um médico dia 20, vocês sabem que o médico é fora do município dia 20, vai dia 10, alguns dias antes, tira a passagem, solicita a gratuidade. Se o ônibus convencional tem lugares para passagem, para compra de passagem, é sinal de que, então, para a aquisição de 50%, né, para a gratuidade de 50%, eles também têm. Porque daí não tem um número exato em lei dizendo que os 50% eles vão determinar 10, 20 poltronas.
Você pode chegar e perguntar, indico a vocês, que cheguem e perguntem a ele, tem passagem para Curitiba para o ônibus convencional para amanhã, no caso, né? Porque eles pedem um tempo de 48 horas, se não foi isso a resposta, né? 48 horas antes. Perguntem a ele se ele tem o ônibus ou preço normal. Sim, então eu quero 50% porque eu tenho direito. Ok? Tá bom, obrigado. Bom dia, primeiramente, bom dia. Eu queria saber a respeito das pessoas que são residentes aqui em Itapuá e das pessoas que futuramente vão querer vir morar em Itapuá para fazer a transferência dos títulos eleitorais, que é feito em Joinville e muita gente não pode se deslocar. E como eu estou morando aqui também já desde agosto do ano passado, meu título é do Paraná, e eu gostaria de transferir para cá, mas tenho que me deslocar até Joinville. Então, esse serviço deveria ser feito mesmo aqui em Itapuá, e com isso nós teríamos a quantidade exata de pessoas, de moradores que são residentes aqui, não é? Muito obrigada. Pessoal, eu quero, antes de fazer essa resposta, pedir desculpa a vocês. A gente não vai fazer agora atender todo mundo, porque tem uma quantidade de pessoas que fizeram uma inscrição anterior. Então, assim, por respeito a essas pessoas que fizeram essa inscrição. Também, aí depois, quem tiver dúvida, daí a gente vai abrir para dúvidas. Eu vou responder a tua pergunta com um questionamento primeiro. Justamente é um apontamento que dentro do serviço de convivência a gente há algum tempo fez e foi assim bem importante a resposta. Pessoal, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, a gente também tem que ter alguns deveres, não é mesmo? Hoje, quantas pessoas aqui reunidas ocupam as políticas públicas do município? Alguma, médico, postinho de saúde, educação, assistência social. Podem erguer o braço. Acho que todos, né? Ocupam, vão no médico aqui, vão na prefeitura, ocupam alguma atividade, né? Eu creio que a grande maioria, né? Quantos de vocês têm título de eleitor dentro do município? Parabéns. Mas é grande o número de pessoas que não possuem o título de eleitor e que ocupam as políticas do nosso município. Pessoal, é uma conscientização que a gente precisa ter, para que a gente possa usar e batalhar por essas políticas que estamos defendendo hoje. É importante, é de suma importância que vocês tenham um título de eleitor de vocês nesta cidade. Por quê? Muito das verbas que vêm para o município é pelo número de título de eleitor. Muitos de vocês não sabiam isso, né? Na verdade, pelo número de eleitor. Pessoal, nós, assistência social, falo porque já essa conversa já teve. Estamos programando para que haja aí no mês de outubro a novembro um dia da cidadania. E para que esse dia da cidadania aconteça, a gente precisa realmente da participação de vocês. A gente quer fazer não somente o título, mas também identidade, tudo que for referente ao cidadão, a gente estará tentando trazer. Eu acho que há uma possibilidade muito grande do título ser feito aqui, mas a gente precisa que vocês façam essa transferência. O nosso município conta com a participação de vocês. Também como agentes políticos, é importante que vocês estejam com o título no município, ok? Acho que consegui responder, né? Agora, a dona Silvia Gonçalves, representando Maria Isabel.
Bom dia. A Marisa explanou tudo o que nós também gostaríamos que fizesse. Então, eu quero só assim dar os parabéns, Juliana, porque pela primeira vez nós estamos com casa cheia, devido à sua preocupação em ir pessoalmente convidar a todos do Conselho. Eu estou falando de você, mas é do Conselho. E é assim que se faz políticas públicas. O Conselho nosso está muito bem representado, como falaram já aqui. A Juliana é uma batalhadora e nós temos que apoiá-la. Então, tudo que a Marisa pediu é o que a Maria Isabel também quer. Seu Ari Rubim, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Bom dia a todos. A professora Marisa já explanou aí, acho que as reivindicações de todos os idosos, mas eu gostaria de só frisar algumas situações que ela falou, só complementar, que é essa situação do Centro Integrado de Saúde, que a gente pediria aí geriatria, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia, mamografia, que não tem em Itapoá ainda, né? Radiologia tempo integral com diagnóstico, né? Que é a questão do raio-x aí, que é só. E também psicologia, porque está se falando tanto em violência contra o idoso, de repente um psicólogo não conseguiria aliviar essa situação, né? Para encaminhar uma situação para o setor responsável, né? Na área de mobilidade, foi falado aí das ciclovias. A ciclovia Itapoá, eu já conheço Itapoá há mais de 30 anos praticamente, e eu percebi que tem um sistema aqui, como eu trabalhei muitos anos em trânsito, eu percebi que aqui tem algumas ciclovias que funcionaria muito bem se ela tivesse uma manutenção adequada, né? Que a gente vê em algumas ruas aí, tem a ciclofaixa. Só que não tem manutenção, não tem como a bicicleta andar no meio de um areião daquele, né? Então, ela teria que ter manutenção, né? Poderíamos também conscientizar o povo morador aqui e limpar o espaço. Nós vamos chegar lá. Por favor, só um minutinho. Tá? Então, a questão da manutenção frequente da ciclofaixa, né? Tá? O espaço único, próprio e único para os idosos, que poderia ter algumas atividades, né? Inclusive esses cursos de informática, alguma coisa assim, né? E foi falado sobre o título de eleitor, né? Eu já frequento Itapoá há 30 anos, eu não consigo fazer a transferência do título para cá, porque tem uma vez por ano próximo da eleição. Veja, pela informação que eu tenho... Pessoal, vamos ouvir a explanação. Pela informação que eu tenho, eu gostaria que me corrigissem, se eu estiver errado. Quantas vezes por ano vem Itapoá alguém para fazer a transferência de título? Vem uma vez por ano. Quer dizer que nessa vez por ano eu sou obrigado a estar aqui para fazer? Ah, tá. Então tá. Então quer dizer que nós, como idosos, nós temos que se sujeitar uma vez por ano, nós participarmos, assim como nós vamos no posto. Então, nós também não vamos poder reclamar se nós não temos médico. Tá? Mas tudo bem, é uma situação que eu acredito que vai favorecer a todos, que pelo menos, sei lá, duas vezes por ano, 3 vezes por ano, que tenha essa informação, olha, vai estar disponível, para que todos façam, né?
que não é só isso, tá? Na questão da mobilidade também foi falado aí sobre os ônibus. Nós precisamos também que alguns motoristas de ônibus, que a gente sabe de casos aí que o idoso foi descer do ônibus e quase caiu. Será que esse pessoal está tendo, os motoristas de ônibus, está tendo instrução suficiente para lidar com o idoso? Não está na hora de nós pensarmos em uma campanha para isso, para melhorar isso aí? Não é? As nossas escolas têm alguma campanha educacional para que os nossos alunos respeitem o idoso? Ou nós ficamos só cobrando dos pais que ensinam? Outra coisa, nossos órgãos públicos, uma grande parte deles não tem respeito com o idoso, né? Nós temos as questões dos bancos, por exemplo, quem aí que nunca teve uma dificuldade para entrar num banco, que é onde que precisa deixar a bolsa lá fora, que é o maior sacrifício, tá? Tudo isso aí é política pública, que precisamos olhar, né? A questão do convênio com a academia profissional, que foi falado, né? Tem algumas situações que no centro de convivência poderia indicar essa pessoa para uma academia especializada. Isso pode ser feito também, não é coisa difícil, tá? E o que eu tinha que falar é isso, e eu gostaria que a Sueli Magalhães, ela representando aí as amorosas de Itapuá, ela será a ela próxima a ser... Vai falar também? Então tá bom. Então é isso. Muito obrigado. Sueli Guimarães, Amorosas. Bom dia a todos. Eu aqui hoje estou me sentindo muito bem, muito à vontade. Agradeço mesmo a todos que estão presentes, desde que eu já estou junto com a Juliane, por votação até por vocês, né, no Conselho do Idoso. Agradeço a Marisa, isso que a Marisa falou, que o Ari veio aqui, então no meu pensamento é assim: hoje nós não estamos aqui representando entidades, nós estamos aqui falando sobre o idoso, a pessoa idosa, não é? Então, assim, nós somos idosos, tanto no centro de convivência, na ginástica, nas amorosas, nós precisamos das mesmas coisas. Então, a gente está aqui. Então, tudo que a Marisa falou, o Ari, que as outras pessoas falaram, são necessidades nossas mesmo. Mas eu queria frisar uma coisa aqui, que nós não temos e que a gente está sentindo na pele isso, que é o exame de mamografia. As mulheres que precisam fazer mamografia, nós mulheres, eu já vi coisas em Joinville, nos hospitais, assim, da gente ficar pensando, gente, uma mulher tem que sair daqui de madrugada, pegar um ônibus para ir lá, para esperar ser atendida, para esperar o horário de voltar. Às vezes não tem condições de tomar um café, não tem condições de tomar um copo de leite. Então, o meu pedido aqui, né, é como mulher, como do Conselho, como das Amorosas, como representando todas as mulheres, é um espaço para fazer mamografia, Janaína, que isso é o que a gente precisa muito. Muito obrigada. Chamamos assim no momento a senhora Odete Brandelise, Grupo Reviver, Barra do Saí. Bom dia a todos. A gente não vai repetir tudo que as crianças aqui já repetiram, né? Isso aí é nós gastar o nosso tempo, gastar os nossos momentos reprisando. Agradeço a essas meninas aqui presentes, né, que é a nossa fonte, representando a nossa terceira idade.
E como disse a nossa amiga ali, a gente trabalha no grupo da terceira idade, Reviver, na Barra do Saí. E é o início agora, eu tenho aqui um monte de coisa para falar, mas vou falar o dia a dia nosso lá. O nosso dia a dia lá é um pouco dificultoso, sabe? Porque iniciamos agora, faz 1 ano e meio, por aí, e a nossa assistente social, ela se doa muito, muito, e a gente também. Então, o nosso grupo lá, o que a gente está com dificuldade, né, que a gente também vai colocar dificuldade, porque já pedimos tudo, né, e nós não vamos colocar as nossas dificuldades. A gente precisa ter uma assistente conosco, uma professora, porque lá é a dança gauchesca. Então, a gente não dançava quando era jovem, a gente está aprendendo agora. Então, a gente está necessitada agora de uma professora, de um casal, que venha nos auxiliar. E o grupo lá, ele é a união. Chega pessoas lá, eu fui de uma, a Maria Isabel foi a primeira que me acolheu, quando cheguei em Itapuá, graças a Deus. E eu me senti deslocada dentro de Itapuá. Mas teve um grupo de amigos da terceira idade que me acolheu, me fortaleci, e hoje estou aqui conversando com vocês. Aí eu cheguei também cansada, depressiva, doente, eu me coloquei dentro de um grupo. Então, o acolhimento é importante nós, acolher o nosso irmão quando vem lá fora, porque ele já vem caindo, já vem precisando de cada um de nós, né? Então, o nosso grupo, na necessidade que nós temos, é esse professora que nos ajuda para desenvolver mais esse trabalho. O grupo se reúne 2 vezes por semana, né? O café é nosso partilha. Nós se doamos assim, como voluntariamente, no salão da igreja da Barra do Saí. Mas o que mais nos chama a atenção, será que não tem como nós termos um lugar apropriado, onde nós todos aqui, idosos, um galpão, ou um ginásio, onde tem os esportes, tudo colocado, bonito, maravilhoso para todos nós? Seria ótimo. Onde cada um de nós ali temos uma cozinha apropriada, fazemos os nossos cafés, onde tem um banheiro suficiente, bonito, maravilhoso, para os cadeirantes, para os necessitados. Seria uma união muito linda, muito maravilhosa, se o povo, nós aqui, com os nossos 60, chegando aos 70, desse as mãos e ajudasse a Itapuá a ser representada lá fora com uma categoria maior. Onde cada um está com o seu grupinho, podia ser dia diferenciado um do outro, mas que aquele lugar é nosso. Ali é nosso, ali nós firmamos nossos pés. Né? Então, é isso que eu ia falar. E não vou prolongar muito não, porque cada um tem a sua dificuldade. Mas o apelo maior nosso, de Itapuá, falando na voz de vocês, um lugar apropriado, onde tenha todas as modalidades, para que a gente possa estar unido lá, como nós estamos aqui hoje. Obrigado para todos. Chamamos a senhora Mara Gouveia Pantin, ILPI. Bom dia de novo, né? A nossa proposta é a criação de um home care para capacitar as pessoas para cuidar dos seus idosos em casa. Porque eu, como enfermeira, a gente só pensa na prática, né? O que eu vou fazer dessa teoria toda que eu vi hoje aqui? Então, eu tenho que transformar isso em prática. Então, a nossa proposta é criação de cursos de capacitadores home care. Como que eu cuido do meu idoso? Tá? Era essa, e eu acredito que nós vamos mandar alguns projetos e vamos ver o que vem por aí, tá? Bom dia. Pessoal, agora eu vou deixar em aberto para votação. A gente já excedeu um pouquinho o horário, né, que a gente ia encerrar às 11. Se
Vocês quiserem fazer apontamentos ou a gente encerra? Apontamentos, quem ainda, assim, porque a gente está numa democracia. Eu sei que algumas pessoas já têm outros compromissos. Então, assim, porque a gente falou que encerraria às 11. Quem... Eu acho assim, se tiver alguma coisa diferente, que foi falada aqui, eu acho que a Marisa se trata de uma maneira tão grande que abrange todos os assuntos. Mas vamos... Então, eu acho assim, se tiver alguma coisa mais importante. Então, vamos abrir, então, assim, para algumas discussões breves. 1 minuto. Bom dia. Olha, eu queria saber por que essa reunião não foi feita há 3 anos atrás. Essa é a minha pergunta. Infelizmente, pelos conselhos anteriores, a gente não pode responder. Mas a gente responde por esse conselho e quer dizer que quer trabalhar para vocês e por vocês. Foi iniciativa desse conselho, desta comissão. Pessoal, a gente esteve, só fazer brevemente a gente esteve numa audiência pública em Florianópolis. Partiu dessa audiência pública de Florianópolis a ideia de estar dando voz a esse conselho, a essa população idosa. Porque não se cria política pública sem ouvir vocês. Não se trabalha sem ouvir vocês. Ok? Emília? Eu só queria falar o seguinte, eu dependo total e exclusivamente do ônibus que leva para Joinville. Por que o ônibus que sai às 4h30 da manhã abandona nós em frente à prefeitura, deixa nós jogados lá, gestante, criança, mãe que recém ganhou, trazem nós de lá. Se nós chegarmos aqui depois das 7, a gente simplesmente fica ali, abaixo de chuva, de frio, seja o que for, esperando o ônibus de 10 para as 10. Esse ônibus da saúde, né? Da saúde. Antes ele vinha pela Brasil, ninguém está pedindo para ele deixar a gente na frente da casa da gente. O pessoal lá de Pontal, principalmente, é os mais prejudicados. Porque eles largam a gente, de tanta gente brigar, agora eles estão entrando, deixando a gente no bombeiro, porque antes nem ali eles deixavam. Nós somos jogados em frente à prefeitura lá, que nem cachorro, sabe? Esse é o respeito que se tem pelo idoso aqui. E eu falo isso porque eu mesma já fiquei lá com meu neto abandonada. Tem gente que não tem dinheiro nem para pagar o ônibus, tá? E é simplesmente o ônibus que leva o pessoal 4h30 da manhã. Se ele chegar e nós perdermos o ônibus das 7, nós somos obrigados a ficar lá até às 10. A gente vai fazer o encaminhamento, então, né, das propostas. Pessoal, infelizmente, seu Carlos... Seu Carlos, 1 minuto. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos. Adotei a cidade de Itapuá, que é uma cidade boa de se viver. Falamos de mobilidade urbana, mas esqueceu-se de um item que eu acho muito importante. São as armadilhas das calçadas para nós idosos. Então, nós temos que alimentar o Conselho Municipal de Idoso com dados, com elementos, para que possam nos auxiliar a propor ao poder público as soluções. De que adianta uma cidade ter leis maravilhosas se não há fiscalização para o seu cumprimento? Então, gente, nossa comunidade de idosos, vamos fornecer dados ao Conselho para que possam
interferir por nós, auxiliar na mobilidade urbana. Muito obrigado. Pessoal, antes de encerrarmos, eu quero falar para vocês que esses apontamentos serão encaminhados, também serão a base para a construção de um plano de ação deste Conselho, que busca a garantia e a participação da população na construção comunitária de políticas específicas aos idosos. Em breve, se fará uma nova audiência, dando voz aos atores políticos para que eles nos retornem com subsídios concretos de soluções tomando a este Conselho, em parceria, um percurso sério e de equidade, que garanta os direitos do idoso dentro do nosso município. Nosso Conselho está apenas dando seus primeiros passos, mas creio que a caminhada, junto aos demais, sejam eles entidades, grupos, pessoas, agentes políticos, para uma construção em parceria, para que se garanta tais políticas. Gostaria de agradecer a todos os presentes e, através da união que, neste ano, vamos desenvolver um trabalho concreto. Nos colocamos à disposição sempre que for necessário. Convidamos a quem queira conhecer mais sobre o Conselho para as nossas reuniões, que são nas últimas terça-feiras de cada mês. Curtam também a nossa página no Facebook. Você estará por dentro de todas as ações do Conselho. COMP, Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Itapoá. Ao final, será servido um coffee break e dar-se-á encerrada essa audiência.